Ok, então vamos lá aos cuidados básicos. Falando de cuidados, a gente puxa para uma outra palavra que é a questão da continuidade. Porque vocês vão ver que são coisas bem simples, coisas básicas que qualquer pessoa pode fazer. Você não vai ter uma mudança drástica de rotina, não, são coisas simples que vão fazer super bem para você, não só para sua voz, talvez até para a sua saúde num contexto geral. Só que isso são coisas que a gente precisa manter como uma rotina, como uma disciplina. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, a minha professora dizia o seguinte, que se você é um profissional da voz, então você precisa compreender que a sua vida ela vai ser um pouquinho diferente das outras pessoas. Porque você precisa cuidar da sua voz. A nossa voz ela é muito preciosa e ela é muito sensível e ela precisa ser cuidada. E algumas pessoas têm um trato vocal um pouquinho mais sensível que outros. Então, tem tudo isso. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o nosso corpo e cuidar dele. Nesse caso, especificamente falando do nosso trato vocal. Então vamos lá para os cuidados diários, coisas que vocês podem talvez modificar, que vocês façam de errado assim, e a gente pode modificar ou talvez você até já faça sem ter consciência de que aquilo era bom e agora você vai maximizar como um cuidado aí. Uma coisa que a gente precisa fazer muito é beber bastante água. Isso é uma coisa que já é falada para tudo na vida, né? A gente precisa beber água. A água faz bem, a água é vida. Então, qual seria a função da água na vida de um profissional da voz? A nossa prega vocal, para que haja essa vocalização, ela faz um movimento de abrir e fechar, como uma sanfona, como um acordeon, esse movimento de abrir e fechar. Quando isso acontece, acontece um atrito entre as nossas pregas vocais. Quanto mais seco está esse atrito, ele é mais forte, ele acaba causando aí uma lesão, digamos assim, né? Quanto mais lubrificado está, esse atrito ele é mais suave. Então, quanto mais lubrificada a minha prega vocal estiver, menos atrito eu vou causar entre as minhas pregas vocais. Então, menos lesão, digamos assim, né? Eu vou manter a minha garganta menos dolorida, vamos falar num termo bem popular aqui. Menos dor eu vou causar depois de um dia inteiro dando aula, por exemplo. Então, eu sempre preciso ter ali uma garrafinha de água do meu lado e sempre ir tomando os pequenos goles. Eu também não posso aí beber uma garrafa de 1 litro de água e pronto. Ah, já estou super lubrificado. Não, não é assim que acontece. A gente precisa ir bebendo pequenos goles ao longo do dia e vai lubrificando ali a minha prega vocal, ok? Então, água, o primeiro cuidado que a gente precisa ter, não pode esquecer, estar sempre com a minha garrafinha de água, principalmente em dias quentes, tá bom? Em ambientes onde eu tô com ar-condicionado, geralmente as salas de aula elas têm ar-condicionado, o ambiente ele fica mais seco, a umidade fica, vai embora devido ao ar-condicionado, então eu preciso compensar isso aí. Ou, por exemplo, ambiente com aquecedor, você pode umidificar o ambiente também, né? Colocar um recipiente com água ou um próprio umidificador de ar, enfim, para poder compensar isso aí, porque daí a garganta ela vai sofrendo com isso, né? Então ela precisa estar lubrificada, tá bom? Outro cuidado básico que a gente também pode fazer, que é super simples, é comer maçã. Maçã faz super bem. Maçã é o melhor amigo do profissional da voz também, é o segundo melhor amigo, né? A maçã ela é adstringente. Então, o que é a adstringente? Ela vai abrindo tudo, né? Vai limpando tudo, ela vai tirando os resíduos, aquele muco, aquela irritação na garganta, ela ajuda nisso. E também no processo de mastigação, né? Ela ajuda na dicção e tudo isso mais. Então, a maçã também é super boa para quem é profissional da voz, tá? Um cuidado básico que a gente também precisa ter é com o que a gente come, principalmente antes de dormir. Tem pessoas que têm refluxo. O refluxo é daí o suco gástrico que vai passando por onde não devia, né? E ele acaba aí causando até feridas, ele vai fazendo, vai queimando tudo por onde ele passa, né? Então o suco gástrico ele faz esse estrago todo.
E isso é devido ao que eu como, comida gordurosa, comida muito temperada, antes de dormir. Tomar cuidado com o que eu vou comer. Ah, mas eu não tenho refluxo. Mesmo assim, tomar cuidado com o que se come. Porque, por exemplo, se eu vou falar muito e eu acabei de comer uma comida muito pesada, aquilo ali vai causar um desconforto durante a minha aula. Isso vai acabar me deixando ali com um desempenho menor e eu vou ter que fazer um esforço maior para que a minha voz alcance o que eu preciso. Outra coisa que a gente pode fazer também é não competir vocalmente, não fazer a competição vocal. Como assim? Por exemplo, uma sala de aula muito barulhenta. Em vez de eu silenciar aquela sala, eu grito para compensar aquele barulho. Isso, o nome disso é competição vocal. O nosso tom de voz, ele tem um volume certo. Algumas pessoas falam muito alto, outras falam mais baixo, mas todo mundo tem um tom de voz certo. Se está acima daquilo ou abaixo daquilo, consequentemente eu estou fazendo um esforço que eu não deveria. Então aquilo vai causar também uma lesão na minha prega vocal, tá? Competição vocal, competição sonora, não conversar em locais muito barulhentos. Professores de educação física, por exemplo, na quadra, geralmente é muito barulhento, né? Então, tomar cuidado com isso aí. Gritos e sussurros vão causar o mesmo efeito prejudicial à nossa prega vocal. Outra coisa também, não fazer exercício físico falando, né? A galera que gosta de caminhar, que gosta de ir para academia, professores de educação física, eu volto a falar também, né? Quando a gente está fazendo exercício físico, a gente já está fazendo um esforço excessivo. E aí, eu falando junto, aquilo ali também vai acabar fazendo com que eu dobre esse esforço, tá? Beber gelado. Eu vou fechar com esse aqui do gelado. Principalmente quando eu estou com a minha garganta aquecida. Como assim a minha garganta aquecida? Eu falei durante 1 hora inteira. Geralmente uma aula demora 45 minutos, 1 hora, eu não sei muito bem. Mas é basicamente, eu, por exemplo, dou uma aula de 1 hora seguida, para poder parar um pouquinho para ir para a próxima aula. Então eu tô ali com a garganta aquecida, que eu falei continuamente sem parar. Isso aqueceu a minha garganta. Eu preciso beber água. Eu pego uma água super gelada, estupidamente gelada. Aquilo vai dar um choque térmico na minha garganta. Automaticamente a minha garganta vai inchar e vai vir a rouquidão. E isso já fez ali uma lesão. Então, assim, evitar o gelado. Se a minha água, ela vai ser como se fosse ali um auxiliar da minha voz. Então, eu preciso entender que não é, por exemplo, como um dia que eu não estou trabalhando, um dia bem quente, que eu estou aí de folga, por exemplo, aí eu até posso tomar uma água mais gelada, mas enquanto eu estou ali naquele processo do trabalho, do uso contínuo, a água precisa ser temperatura ambiente ou pelo menos misturada, para que não haja aí essa questão do choque térmico, entre outras coisas. Tem pessoas que já têm uma predisposição para rouquidão, a água gelada ela vai prejudicar. Então, são cuidados básicos, coisas básicas que dá para fazer no nosso dia a dia, que dá para aí vocês cuidarem aí da saúde do seu trato vocal, que vai melhorar o desempenho vocal, com certeza, coisas básicas. No próximo vídeo a gente vai fazer aí alguns exercícios que vocês podem fazer todo dia também para auxiliar a esses cuidados.